São Joaquim e Santa Ana, nossa inspiração de santidade de hoje é um casal cuja fé inabalável e amor profundo moldaram o destino da salvação e nos deram a mais pura de todas as bênçãos, a Virgem Maria. Prepare-se para uma jornada emocionante, através dos tempos, mergulhando na vida de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, e descobrindo como sua discrição e devoção silenciosa ressoara através da história, deixando um legado que continua a nos inspirar. Este vídeo é um convite para desvendar os mistérios e a beleza da vida desses santos, revelando os detalhes mais íntimos e os milagres que pavimentaram o caminho para a chegada do Salvador. No dia 26 de julho, a Igreja Católica celebra São Joaquim e Santa Ana, que passaram a Igreja triunfante em data desconhecida. A história de São Joaquim e Santa Ana, antes do tudo, a história de uma fé inabalável e de uma paciência que desafia o tempo. Embora não sejam mencionados diretamente nas escrituras canônicas, sua existência e importância são profundamente enraizadas na tradição cristã, especialmente nos evangelhos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago, que serviu de base para a veneração e o reconhecimento de sua santidade ao longo dos séculos. A ausência de seus nomes nos textos bíblicos não diminui em nada sua relevância, mas, ao contrário, acentua o caráter de sua fé, que não buscava reconhecimento terreno, mas a glória de Deus. Eles são a prova viva de que a santidade muitas vezes floresce no silêncio e na discrição, longe dos holofotes e das grandes narrativas. Joaquim e Ana eram, segundo a tradição, membros da tribo de Judá e descendentes de Davi, linhagem que se conecta diretamente com as profecias. Messias. Essa herança ancestral não era apenas um detalhe genealógico, mas um sinal da providência divina que tecia os fios da história da salvação com meticulosa precisão. Joaquim, um homem justo e temente a Deus, era um pastor rico de Nazaré, cujos rebanhos e bens eram uma manifestação das bênçãos divinas. No entanto, sua riqueza material era ofuscada por uma dor profunda e persistente: a falta de filhos. Na cultura judaica da época, a esterilidade era vista como um sinal de maldição ou de desfavor divino, uma mancha que trazia vergonha e tristeza. Ana, sua esposa, compartilhava dessa mesma dor. Uma mulher de oração e virtude, ela carregava o fardo da esterilidade com humildade e resignação, mas também com uma fé inabalável de que Deus, em sua infinita bondade, um dia a atenderia. A vida de Joaquim e Ana era marcada por uma profunda devoção. Eles dividiam seus rendimentos em 3 partes, uma para o templo, outra para os pobres, e a terceira para o sustento da família. Esse ato de generosidade e caridade não era apenas um costume, mas uma expressão de sua fé viva e de seu compromisso com os preceitos divinos. No entanto, mesmo com tamanha piedade, a ausência de um herdeiro era um tormento constante. A pressão social era imensa, e a angústia de não ter filhos para perpetuar a linhagem familiar e para herdar a promessa messiânica era um fardo pesado. A Bíblia hebraica está repleta de exemplos de mulheres estéreis que, pela intervenção divina, conceberam filhos que desempenharam papéis cruciais na história da salvação, como Sara, Rebeca e Ana, mãe de Samuel. A história de Joaquim e Ana se encaixa perfeitamente nesse padrão divino, mostrando que Deus opera milagres em meio à aparente impossibilidade. A narrativa mais detalhada de suas vidas vem do proto-evangelho de Tiago, um texto apócrifo que, apesar de não ser canônico, influenciou profundamente a devoção e a arte cristã. Segundo esse texto, Joaquim estava no templo de Jerusalém, oferecendo sacrifícios, quando foi publicamente repreendido por um sacerdote chamado Rubem por sua infertilidade. A humilhação foi insuportável. Joaquim, profundamente envergonhado e desolado, retirou-se para o deserto para jejuar e orar por 40 dias e 40 noites, buscando a intervenção divina. Ele não retornou para casa, deixando Ana em grande aflição, enquanto Joaquim estava no deserto. Ana, em casa, chorava amargamente. Ela se sentava sob uma árvore, observando um ninho de pardais, e lamentava a sua esterilidade, clamando a Deus: ai de mim, quem me gerou, quem me pariu, pois sou amaldiçoada entre todas as gerações de Israel. Ai de mim, a que serei assemelhada? Não sou como os pássaros do céu que têm seus ninhos, nem como os animais da terra que procriam, nem como as águas do mar que os seem, nem como a terra que produz frutos. Ai de mim, sou como uma árvore seca e estéril. A dor de Ana era tão intensa que ela rasgou suas vestes de luto e fez um voto a Deus, prometendo dedicar seu filho ao serviço do Senhor, assim como Ana, mãe de Samuel, havia feito. Foi nesse momento de profunda oração e desespero que um anjo do Senhor apareceu a ela, anunciando que suas preces haviam sido ouvidas e que ela conceberia uma filha que seria abençoada acima de todas as mulheres. O anjo lhe disse:
Ana, Ana, o Senhor ouviu a tua oração. Conceberás e darás à luz, e o nome de tua descendência será celebrado em todo o mundo. Ao mesmo tempo, um anjo apareceu a Joaquim no deserto, anunciando a mesma boa nova e instruindo-o a retornar a Jerusalém, onde encontraria sua esposa no portão dourado da cidade. A alegria tomou conta do coração de Joaquim, que prontamente obedeceu às instruções divinas. O encontro de Joaquim e Ana no portão dourado de Jerusalém é um dos momentos mais poéticos e significativos na tradição. A iconografia cristã frequentemente retrata esse abraço, que simboliza a concepção imaculada de Maria, um evento milagroso que inaugurava uma nova era na história da salvação. 9 meses depois, Ana deu à luz uma menina Eiquem Chamaran, Maria, que significa Estrela do Mar ou Senhora. Desde o seu nascimento, Maria foi cercada por um halo de santidade e graça. O proto-evangelho de Tiago descreve a alegria e a reverência com que Maria foi criada. Aos 6 meses ela já caminhava 7 passos, e aos 3 anos, Joaquim e Ana a apresentaram no templo de Jerusalém para ser consagrada ao Senhor. Cumprindo o voto de Ana, a apresentação de Maria no templo é outro evento icônico na tradição cristã, que mostra o comprometimento de seus pais em dedicar sua filha a Deus, preparando-a para sua missão singular. Maria permaneceu no templo, crescendo em sabedoria e graça, até o momento de sua desposa com José. A vida de Joaquim e Ana é um testemunho da importância da fé na providência divina e da perseverança na oração. Eles enfrentaram a dor da esterilidade, o estigma social e a humilhação, mas nunca perderam a esperança. Sua história nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus pode operar milagres e que a espera paciente e a confiança inabalável são recompensadas. Eles são modelos de pais que educaram sua filha na fé, preparando-a para ser a mãe de Deus. O reconhecimento de Joaquim e Ana como santos remonta aos primeiros séculos do cristianismo, embora sua veneração tenha se intensificado a partir do século VI no Oriente e no Ocidente no século X. Sua santidade é inseparável da santidade de sua filha, Maria. Eles são venerados como os pais da Virgem Maria e, portanto, como avós de Jesus Cristo, uma honra e um privilégio sem igual. A Igreja os reconhece como instrumentos divinos na realização do plano da salvação, pois foi através deles que a Imaculada Conceição de Maria se tornou possível. Não há registros extensos de milagres atribuídos diretamente à intercessão de São Joaquim e Santa Ana durante suas vidas, da mesma forma que se narram os milagres de santos mais tardios, como São Francisco de Assis ou Santo Antônio de Pádua. No entanto, o maior milagre de suas vidas foi a concepção e o nascimento de Maria, um evento que a própria Igreja reconhece como fruto de uma intervenção divina. Dada a avançada idade do casal e a infertilidade de Ana, esse milagre é a base de sua veneração. Após suas mortes, a intercessão de São Joaquim e Santa Ana passou a ser invocada por casais que desejam ter filhos, por aqueles que sofrem de infertilidade, por avós e por famílias em geral. Muitos relatos de graças alcançadas e curas milagrosas têm sido atribuídos à sua intercessão ao longo dos séculos, solidificando sua posição como poderosos intercessores junto a Deus. A devoção a eles cresceu exponencialmente, com inúmeras igrejas, capelas e confrarias dedicadas em sua honra em todo o mundo. A canonização de São Joaquim e Santa Ana, como a de muitos santos dos primeiros séculos, não seguiu o processo formal e rigoroso que conhecemos hoje, que foi estabelecido mais tarde na história da Igreja. A veneração deles surgiu de um processo orgânico, impulsionado pela fé do povo e pelo reconhecimento tácito da Igreja em suas práticas litúrgicas. Inicialmente, a santidade era proclamada por aclamação popular, com base na fama de santidade, na virtude heróica e, em alguns casos, em milagres póstumos. A festa de Santa Ana foi celebrada pela primeira vez no Oriente por volta do século VI e no Ocidente, no século X. A festa de São Joaquim foi instituída mais tarde, no século XVI. No calendário romano geral, a memória dos dois santos foi unificada em 1969, para ser celebrada no dia 26 de julho. Essa unificação reforça a ideia de que sua santidade é intrinsecamente ligada, e que eles são venerados como um casal. O processo de canonização no sentido moderno envolve etapas como a abertura de um processo diocesano, a análise da vida do candidato por teólogos, o reconhecimento de um milagre para a beatificação e outro para a canonização. Para santos dos primeiros séculos, a canonização é mais um reconhecimento formal e oficial de uma veneração já existente e consolidada pela tradição. As relíquias de São Joaquim e Santa Ana estão espalhadas em diversas igrejas e santuários pelo mundo, um testemunho da devoção universal a eles. Uma das relíquias mais veneradas de Santa Ana é uma parte de seu braço, que está guardada na Basílica de Santa Maria Maior em Roma.
Outras relíquias de ambos os santos podem ser encontradas em locais como a Igreja de Santa Ana de Jerusalém, construída sobre o local tradicional de sua casa, e em várias igrejas na França, Alemanha e outros países europeus. A Igreja de Santa Ana em Jerusalém é um importante local de peregrinação, onde os fiéis podem visitar o local que se acredita ser a casa de Joaquim e Ana e o local de nascimento da Virgem Maria. Muitos milagres e curas são relatados nesse local, tornando um centro de fé e devoção para milhões de católicos. Além de Jerusalém, a cidade de Apté, na França, reivindica possuir relíquias significativas de Santa Ana, que foram descobertas em um túmulo subterrâneo no século X. A devoção a Santa Ana é particularmente forte na França e no Canadá, onde muitas cidades e paróquias levam seu nome. A Basílica de Saint-Anne-de-Beaupré, no Quebec, Canadá, é um dos mais importantes santuários dedicados a Santa Ana no hemisfério ocidental, atraindo milhões de peregrinos anualmente que buscam sua intercessão e testemunham inúmeros milagres. A importância das relíquias na veneração dos santos reside na crença de que elas são um elo tangível com a pessoa do santo, permitindo que os fiéis se sintam mais próximos de Deus através de seus intercessores. A veneração das relíquias não é um ato de adoração, mas de reverência, um reconhecimento da santidade de vida daqueles que as possuíram e da poderosa intercessão que eles exercem no céu. História de São Joaquim e Santa Ana nos oferece uma profunda reflexão sobre a fé, a paciência e a fidelidade. Eles viveram uma vida simples e discreta, mas sua fé inabalável os tornou pais da mulher que traria ao mundo o Salvador. Sua perseverança na oração e sua confiança na providência divina são um exemplo para todos nós, mostrando que Deus sempre atende às súplicas daqueles que o buscam com um coração sincero. Eles nos ensinam que a verdadeira grandeza não reside na fama ou na riqueza, mas na humildade e na entrega total à vontade de Deus. Uma das frases mais impactantes que podemos atribuir à vida de São Joaquim e Santa Ana, embora não documentada textualmente como uma citação direta, é o testemunho silencioso de sua vida. A maior glória de nossas vidas não foi ter filhos, mas educá-la para ser a mãe de Deus. Esta frase sintetiza a essência de sua santidade e a magnitude de sua contribuição para a história da salvação. O reconhecimento de São Joaquim e Santa Ana como santos se deve, primeiramente, ao seu papel crucial na história da salvação. Como pais da Virgem Maria, sua vida de virtude, oração e obediência à vontade divina os tornou dignos de tal privilégio. Eles são modelos de fé conjugal, de perseverança em meio à adversidade e de dedicação à educação dos filhos na fé. São Joaquim é padroeiro dos pais, dos avós maternos e da prosperidade. Santa Ana é padroeira das mães, das avós, das mulheres grávidas, das parteiras, das donas de casa e de muitos outros grupos. Sua intercessão é invocada para a cura da infertilidade, para a proteção das famílias e para a obtenção de graças especiais. Sua é um farol de esperança para todos que buscam a Deus e desejam viver uma vida de fé e devoção. Eles nos lembram que a santidade é acessível a todos, em todas as vocações e em todas as circunstâncias da vida. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Nicomédia Bitínia, atual Turquia. São Pantaleão, mártir, que entrou para a glória por volta do ano 305, médico de profissão. Foi instruído no cristianismo por sua mãe e depois reconvertido pelo sacerdote Hermolau. Durante a perseguição de Diocleciano, ele confessou abertamente sua fé, como prova de que Cristo é o verdadeiro Deus, curou um paralítico. Ele suportou diversas torturas milagrosamente ileso, incluindo ser queimado com tochas, jogado em chumbo derretido e atirado ao mar. Antes de ser decapitado, ele é venerado no Oriente como um grande mártir e taumaturgo, e na Idade Média tornou-se um dos 14 santos auxiliares, sendo padroeiro de médicos e parteiras. Em Corinto, Acaia, atual Grécia, Santo Ireisto, que entrou para a glória no século I. Ele foi tesoureiro da cidade de Corinto e serviu ao apóstolo Paulo, sendo mencionado em suas cartas. No mosteiro de São Bento, perto de Pádua, na região de Mantua, Itália, São Simeão, monge eremita, que entrou para a glória no ano 1016. Ele foi um monge eremita cuja santidade foi comprovada por suas obras e por numerosos milagres após sua morte. O Papa Bento VIII, em 1012, autorizou a construção de uma igreja em sua honra, reconhecendo os milagres que atestavam sua santidade. Em Oti, Aquitânia, França, Santo Astindo, bispo, que entrou para a glória no ano 1068, ele construiu a igreja catedral, reformou os costumes do povo e edificou a casa de Deus. Em Verona, Venécia, Itália, os beatos evangelista e peregrinos sacerdotes, que entraram para a glória no ano 1250 em Sassoferrato. Piceno, Itália, beato Hugo de Actis,
monge da congregação silvestrina da Ordem de São Bento, que entrou para a glória no ano 1250. Em San Severino, Piceno, Itália, beata Camila Gentili, mártir, que entrou para a glória no ano 1486. Foi morta por seu marido ímpio em Gateshead, perto de Newcastle upon Tyne, Inglaterra. Beato João Ingram, sacerdote e mártir, que entrou para a glória no ano 1594, inglês de nascimento, foi ordenado na Basílica de Latrão, ministrou na Escócia e, ao cruzar para a Inglaterra, foi enforcado. Sob a rainha Isabel I, por ser sacerdote M. Darlington, Inglaterra. Beato Jorge Swallowell, mártir, que entrou para a glória no ano 1594, reconciliado com a Igreja Católica no mesmo ano, foi condenado à morte e, apesar do grande medo e severo tormento de seus inimigos, aceitou bravamente os mais severos sofrimentos por Cristo. Em Lancaster, Inglaterra, os beatos Eduardo Swing, da Ordem dos Pregadores, e Roberto Nutter, sacerdotes e mártires, que entraram para a glória no ano 1600, após muitos trabalhos na vinha do Senhor. Foram condenados sob a rainha Isabel I por serem sacerdotes e completaram seu glorioso martírio em Londres, Inglaterra. Beato Guilherme Webster, sacerdote e mártir, que entrou para a glória no ano 1641, após servir por mais de 20 anos em várias prisões. Foi preso por ordem do parlamento por ser sacerdote e completou seu martírio por enforcamento em Tyburn sob o rei Carlos na aldeia de Phu Yen, Vietnã. Beato André, mártir catequista, que entrou para a glória no ano 1644, durante a perseguição contra o ensino cristão, foi impiedosamente capturado por soldados e derramou seu sangue por Cristo, sendo as primícias da igreja naquela terra no mar, ao largo da costa de Rochefort, França. Os beatos Marcelo Gauchier Labin de Regnefort, da Sociedade dos Missionários, e Pedro José Lagroen de la Romaguière, sacerdotes e mártires, que entraram para a glória no ano 1794, durante a Revolução Francesa, foram submetidos à custódia desumana por ódio à religião e morreram de fome e doença. Em Orange, França, as beatas Maria Margarida de Santo Agostinho Bonnet e suas 4 companheiras virgens da Ordem de Santa Úrsula, que entraram para a glória no ano 1794, sofreram martírio durante o mesmo tempo de perseguição, em Lovere, Lombardia, Itália. Santa Bartolomeia Capitânio, virgem, que entrou para a glória no ano 1833, com Santa Vicenza Gerosa, fundou o Instituto das Irmãs da Caridade de Maria Menina, e morreu aos 27 anos consumida pela tuberculose, mas ainda mais pela caridade. Em Motril, perto de Granada, na costa da Espanha, os beatos Vicente Pinilla, da Ordem dos Agostinianos, Recoletos, e Emanuel Martins Sierra, sacerdotes e mártires, que entraram para a glória no ano 1936, foram retirados da igreja e mortos por balas. No dia seguinte ao martírio de seus 5 companheiros, no campo de concentração de Dachau, perto de Munique, Baviera, Alemanha, Beato Tito Brandmann, sacerdote da Ordem dos Carmelitas e mártir, que entrou para a glória no ano 1942 de origem holandesa, suportou todo tipo de sofrimento e perseguição pela defesa da Igreja da Dignidade Humana, dando um exemplo notável de caridade tanto para com os companheiros de cativeiro quanto para com seus próprios carrascos. Em Valletta, na ilha de Malta, o beato Jorge Preca, sacerdote, que entrou para a glória no ano 1962, dedicado à instrução catequética de crianças, fundou a Sociedade da Doutrina Cristã para o testemunho eficaz da Palavra de Deus ao povo. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Oremos. Deus de nossos pais, que concedistes a São Joaquim e Santa Ana a graça de serem os pais da mãe de vosso Filho, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de perseverar em vosso amor e de educar nossos filhos nos vossos preceitos, para que, seguindo seus exemplos de fé e devoção, possamos alcançar a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número. Tips